Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês todas as semanas. Eu, Thaís Pimenta, sou psicóloga e tarefeira. Venho aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar sobre um tema, um assunto da nossa atualidade, como que a gente pode refletir e conseguir ter conexões, uma maneira de integração na nossa vida diária, no nosso dia a dia, de uma maneira mais leve ou pelo menos tentarmos ter mais leveza. Pensamento ou algo interessante sobre o ser humano, sobre o nosso desenvolvimento, sobre a nossa parentalidade, as nossas conexões familiares, o nosso desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou falar com vocês nessa semana, a gente vai iniciar uma nova série falando sobre marcas do desenvolvimento. Então falaremos sobre o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do espírito. Para isso, eu vou trazer aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos para que a gente possa refletir e ter um olhar de ampliação da consciência. O nosso objetivo aqui é trazer doses de conversas, de conteúdos, de reflexões, para que cada um de vocês, que são os nossos ouvintes, que são os nossos trabalhadores do Tarefeiros, que são os nossos familiares, amigos, pessoas que estão ao nosso entorno, possam, junto conosco, refletir, termos mais clareza em algumas situações, em alguns pensamentos, e a gente conseguir trazer pequenos conteúdos ou pequenas práticas para a nossa rotina do nosso dia a dia, isso já vai ser muito especial e de grande valia. Não trazemos verdades absolutas, eu estudo alguns temas, eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casal e família, tenho especialização em constelação familiar, sou tarefeira, estudo nos tarefeiros. Então, assim, nós estamos aqui para a gente poder conversar. Então, não existe verdades absolutas, práticas únicas, mágicas, não tem. Existe um conhecimento, existe uma troca, existe uma reflexão, conteúdos para que a gente possa ter um olhar de inclusão, ter uma prática mais integrativa, mais carinhosa no nosso dia a dia, na nossa rotina, para quem sabe nós termos resultados diferentes. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo dessa semana falando sobre as marcas do desenvolvimento e eu quero falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento do ser humano, né? Então, o ser humano, quando ele nasce dentro de uma família, ele pertence a esse grupo familiar. Então, ele tem um desenvolvimento físico, psíquico, mental, emocional. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura física. Todos nós temos um corpo humano. Esse corpo humano, ele tem o nosso cérebro, que é como se fosse, vamos fazer uma comparação com um computador. Então, o computador, o cérebro do computador, a gente chama que é a placa-mãe, que é onde traz todos os arquivos, todas as informações, todas a memória para o funcionamento desse computador. Nós, seres humanos, nós temos o nosso cérebro e ele traz toda a parte, vamos dizer, maquinária, toda essa integração do nosso físico acontece através do desenvolvimento do nosso cérebro, claro, em conexão com o nosso coração e todo o nosso sistema corporal. O corpo humano ele é formado por diversos sistemas, então, sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema circulatório, tudo isso forma o nosso corpo humano. E nós, enquanto ser humano, quando nós estamos nos nossos primeiros anos de vida, a infância, nós temos um modelo de desenvolvimento onde é formatado a nossa estrutura corporal que nós vamos levar para o
restante dessa vida terrena aqui, desse corpo, dessa matéria. E existem algumas marcas de desenvolvimento humano que acabam se armazenando no nosso funcionamento emocional, no nosso funcionamento comportamental, que nos fazem ter atitudes, reações ou comportamentos que muitas vezes nós não conseguimos mudar, mesmo tendo conhecimento. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, talvez eu tenha falado aí de uma forma técnica que não é o objetivo, eu tentando desmistificar, simplificar para que a gente possa ter uma reflexão mais leve e ao mesmo tempo mais profunda. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento humano, a criança, ao se relacionar com a família, com a escola, com a cultura, com seus modelos parentais, né, a sua família, o entorno, ela vai desenvolvendo e ela vai formatando a sua maneira de se relacionar com o mundo, consigo mesmo, com a sociedade, enfim, assim acontece o desenvolvimento humano. Porém, se durante esse período, vamos dizer, se durante essa formatação existirem marcas tóxicas nesse desenvolvimento, e quem não tem, todos nós seres humanos, nós trazemos. Agora, a maneira como que a gente vai lidar com isso é com que vai fazer com que a gente tenha mais leveza em alguns comportamentos, mais ação, proatividade em outros, ou mesmo muita dificuldade de realização, às vezes em tarefas e em atividades simples, porque isso está embutido na nossa formatação, no modelo de desenvolvimento que esse ser humano, que essa pessoa teve. Por que eu estou trazendo tudo isso para vocês? Para que a gente possa refletir e entender que não basta a gente ter o conhecimento. Eu sei que eu sou assim mais rígido, mais durão, porque o meu pai foi alcoólatra, o meu pai era muito bravo. Uma pessoa pensa, então eu tenho esse comportamento mais assim agressivo porque eu aprendi, eu tive um modelo de educação mais crítico, mais agressivo, disfuncional. Ok, esse conhecimento ele traz um entendimento, uma clareza e até uma busca para você buscar recursos e transformar. Só que isso não muda a sua maneira de ser, de agir e de se comportar, a não ser que você entenda e você desprograme exatamente no seu corpo, no seu cérebro, no seu conhecimento, como está esse modelo internalizado. Por isso que o conhecimento ele é muito importante. A gente precisa não só conhecer de teorias, de técnicas para nossa profissão, para nossa sociedade, mas para o nosso funcionamento humano saudável. Então, é muito, muito importante que a gente se conheça para que possamos entender e retirar maneiras disfuncionais de comportamento, de ações ou mesmo de entendimento, porque isso está ligado ao nosso desenvolvimento desde criança. Então, eu vou tentar trazer assim de uma forma mais simples, mais leve, alguns conteúdos. Então, o ser humano nasce, ele tem toda essa estrutura física e todos nós precisamos de algumas estruturas muito importante para o nosso desenvolvimento. A primeira delas são vínculos seguros, né? Vínculos que incluem nisso a segurança, o cuidado, a proteção e a orientação. Então, pessoas que tiveram falhas ou lacunas, né, dentro desse conceito de vínculos seguros, elas vão criar na sua formatação, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, sentir e se relacionar com o mundo e consigo mesma, maneiras disfuncionais ou modos que vão trazer, por exemplo,
dificuldades. Então, vamos lá, vamos clarear isso, vamos trazer uma leveza maior aqui para esse conteúdo, para essas marcas do nosso desenvolvimento. A pessoa teve na sua infância um modelo, né, de parentalidade, de abandono e de rejeição. Essa pessoa, ela pode internalizar e ao se relacionar aí com o mundo, com o adulto, porque ela teve que se adaptar a esse estilo, a essa forma de abandono e de rejeição. O que acontece? Ela internalizou e ela pode ser uma pessoa que vai ser totalmente fechada, não vai querer se abrir para relacionamentos, porque essa dor primária lá, esse modelo internalizado, né, esse desenvolvimento traumático do seu ser, né, do seu corpo físico, dessa estrutura, o que acontece? Eu já nem vou me relacionar, porque se eu vou ter possibilidades, ou se já vai você para mim não ser rejeitada, eu já me fecho, eu já não me relaciono, né? Outras pessoas vão querer hipercompensar essa atividade. Então, pode ser muito falantes, muito comunicativas, muito dadas, porque antes que uma pessoa me rejeite, eu já vou lá e já vou fazer, eu já vou estar totalmente disponível, vou estar muito entrando em conexão com essa pessoa para que eu também não entre nessa sensação de dor. Então, assim, a pessoa, nós temos 3 modelos, né, básicos de funcionamento. Lutar, ou vai ser aquela pessoa também que vai lutar, vai brigar, vai sempre estar brigando com todo mundo, sempre estar em conflito, porque ela traz esse modelo internalizado, assim. Eu estou trazendo alguns conteúdos, eu sei que nós vamos, cada um, né, pegar esse óculos de interiorização para a gente olhar um pouquinho o nosso desenvolvimento e a gente poder ter um olhar talvez mais brando, mais simples, mas só o conhecimento, ele não muda, ele não vai transformar a forma como você está. Você vai precisar buscar práticas, recursos, para você conseguir ter essa transformação. Mas através do conhecimento, Thaís, como que eu posso mudar algo que eu nem sei que é um problema? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, através, né, dessas reflexões, desses autos cuidados, a gente pode juntos chegar a uma premissa, um ponto de partida, que assim como a gente tem que ir no médico, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, a gente tem que fazer atividade física para cuidar do nosso corpo, a gente tem que ir no mercado comprar os alimentos e de uma maneira mais saudável para cuidar do nosso corpo, a gente também precisa ir buscar conhecimentos emocionais, mentais, profissionais dessa área, para que a gente possa se conhecer e ter uma leveza comportamental, de relacionamentos e pensamentos na nossa vida. Então, é muito importante que a gente integre e que nós tenhamos uma consciência de que a gente pode transformar, mas não é só conhecendo, é praticando e se colocando em movimento e se permitindo passar pelo processo, entendeu? Por isso que não tem mágica, não tem magia, existe aí, daqui a pouco eu vou trazer uma reflexão do Livro dos Espíritos sobre o desenvolvimento do espírito, né, da evolução, a progressão dos espíritos, mas assim, antes da gente chegar nessa parte aberta da espiritualidade, a gente volta aqui para o primeiro passo, que é o nosso desenvolvimento humano, que é o nosso desabrochar enquanto pessoa, enquanto estrutura física que nós temos aqui, se a gente não cuidar, igual um computador. Se eu não cuidar da fonte lá, eu tenho que colocar ele na tomada para ele carregar. Eu preciso limpar esses arquivos, às vezes tem alguns vírus, eu preciso passar esse antivírus, eu preciso filtrar, não é tudo que eu vou colocar, o que eu vou deixar, para não sobrecarregar. Assim somos nós também, seres humanos, a gente tendo essa visão mais material. Opa, será que eu tô com algum vírus? Aí a gente pode trazer, né, algum vírus que entra no nosso computador, um vírus que entra no corpo do ser humano,
são memórias, modelos de desenvolvimento tóxicos, disfuncionais, e que a pessoa, eu até tenho, nossa, eu sei, meu pai era assim, minha mãe era assado, ou fui criado pela minha avó, e a minha avó me super protegeu. Então, esse modelo de super proteção cria disfunções muito grandes também, porque aí a criança não aprendeu a ter autonomia, não, aí é um ser humano que não tem autonomia, que não tem iniciativa, que está sempre esperando alguém fazer, porque ele sempre foi poupado disso e não desenvolveu, não integrou. Então, mesmo aquilo que às vezes você acha que é positivo, pode ser muito tóxico e muito negativo. Então, às vezes a gente fala muito, né, do que não teve, do que deixou de ter, mas a superproteção, o cuidado excessivo, uma atenção limitativa que não deixa a criança desenvolver, pensar, agir, cria uma limitação e cria uma atrofia mesmo, não desenvolveu, não cresceu. E aí, com isso na vida, podem ser grandes seres humanos com dificuldades, com potenciais incríveis, mas com uma grande dificuldade de ação, de motivação e de realização. Olha como é importante a gente conhecer, integrar e poder transformar também esses conteúdos. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é no capítulo 7, falando sobre a progressão dos mundos. Os espíritos foram criados bons ou maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbação, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas passando com submissão, chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, resumindo, Deus nos criou simples e ignorantes. Então, nós vamos passar, o ser humano vai passar pelas encarnações, pelo seu desenvolvimento espiritual, físico, humano, de uma maneira, vamos dizer assim, com oportunidades. Todos nós temos oportunidades iguais. Porém, a maneira como nós vamos nos relacionar, a maneira como cada um vai lidar, vai se adaptar e vai conseguir transformar, isso é individual e isso vai depender do nível de consciência, do nível de aceitação, boa vontade e ignorância desse espírito. Então, eu falei hoje um pouquinho, né, do nosso desenvolvimento humano, para a gente olhar essa parte material, e aí algumas pessoas vão dizer, mas é muito fácil falar, né, assim, algumas pessoas têm uma estrutura familiar, pai, mãe, que deram tudo, ou avós, ou tios, a família tem tudo. Se eu não tivesse nascido nessa família, eu tenho certeza que eu ia ser outra pessoa, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso. Então, a pessoa está num estágio de consciência ignorante, evitativo de olhar para si, para o seu desenvolvimento. Então, também não é para a gente entrar no outro, tudo sou eu, é minha culpa, eu vou conseguir, eu que tenho o poder de transformar tudo. Nós temos, sim, através da consciência, mas nós precisamos uns dos outros. Então, também não adianta, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu que sou eu.com.br. Não. O ser humano, nós nascemos e nós somos a única espécie que nós precisamos do outro para poder crescer, para ser cuidado. Porque se um ser humano nasce sozinho, ele não sobrevive. Então, ele precisa de um cuidado de um outro ser humano. Diferente de espécies, vamos dizer, de animais. Por exemplo, um animal nasce, se ele for criado
pela mãe ou pela manada, dependendo, ele consegue sobreviver. O ser humano não, nós precisamos do outro. Então aí já tem uma grande lição para a gente aprender, que a gente precisa receber, né? Então a gente recebe a vida dos nossos pais e nós fazemos algo bom com essa vida. Então temos pessoas que foram adotadas, que foram dadas, elas receberam essa vida porque existiu uma força criadora para isso. Então, se a gente consegue entender, integrar e transformar, nós conseguimos ter mais leveza, mais liberdade de ação e, consequentemente, um poder de transformação e conexão com o nosso processo evolutivo muito mais leve, muito mais alegre, divertido. Então, meus queridos, no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco mais. Eu sei que nesse, apesar de eu ter tentado não trazer tantas palavras técnicas, acaba sendo um conteúdo novo e que vocês, eu sugiro assistir mais de uma vez esse vídeo para poder refletir. Traga a sua pergunta, traga a sua reflexão, a sua crítica. Ah, Thaís, não, eu achei demais, eu não gostei de ouvir isso, me incomodou. Ok, tá, eu gostei, mas como que eu faço? Entende? Se permita se relacionar, trazer com esse conteúdo e traga para nós o seu feedback, que ele é muito importante, tá bom? Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, recheada de oportunidades, que você se olhe para si mesmo, se olhe no espelho e reconheça que você é um ser especial, é um espírito em evolução que faz parte da melhor família para você, com a melhor cultura, com o melhor local onde foi disponível, onde foi possível você estar. Então, eu adoro frases e eu vou finalizar esse vídeo com uma frase: floresça aonde você está plantado, ou seja, germine, né? Frutifique, se permita se desenvolver e ficar de uma maneira mais fortalecido, independente do que aconteceu na sua história e na sua vida. Você tem o direito, o dever e a oportunidade de crescer, evoluir e fazer algo bom com isso. Um abraço carinhoso, ótima semana.